Olá, pessoas lindas! Vamos ao nosso programa Educação e Saúde Integrativa. E durante todo o mês de janeiro estamos falando sobre a artrite. A nossa intenção é educar, porque quando a gente tem conhecimento, a gente se liberta, porque a verdade, ela até dói, mas ela liberta o homem do seu sofrimento. E entendendo isso, nós começamos o nosso quadro de educação em saúde. E quando a gente fala de artrite, a gente lembra que o nosso cliente que está sofrendo, ele vai ter ali, né, várias condições que vai impedir, que vai prejudicar a recuperação da sua saúde. Então a gente vai começar a falar sobre a intolerância à atividade física. Então uma pessoa que sofre de artrite, ela não vai ter tolerância, ela não vai querer fazer atividade física. E isso tem vários motivos. E o terapeuta ou o enfermeiro, ele precisa entender o processo desse cliente querido para ajudar ele a se recuperar. Então não adianta forçar para ele fazer alguma atividade física, academia, pilates. Ele não vai fazer caminhada, andar de bicicleta, natação, ele não vai fazer. Então a gente precisa entender isso e respeitar e avaliar a necessidade real desse cliente querido. Hoje a gente fala sobre essa avaliação respeitando o que o cliente fala. A gente precisa dar voz a quem está sofrendo. Então a gente usa a escala de dor, porque a dor ela é subjetiva. Só quem sente a dor sabe. A gente precisa que esse cliente, ele, né, fale para gente a sua dor, como ele avalia a sua dor de 0 a 10, mas a gente não fica preso a apenas uma escala. Não, a gente vai olhar, observar também outros parâmetros que vai identificar para a gente se o que o nosso cliente está passando, se aquilo ali é verdadeiramente porque está inflamado, está fibrosado, está com edema, ou se aquilo ali também é uma parte ali da nossa, que a gente chama de cinesiofobia, associado à sensibilização da dor. É uma intolerância ao movimento por hiperproteção do sistema nervoso. Então, o nosso cliente ele está sendo prejudicado pelo sistema nervoso ou porque está fibrosado, porque aquilo ali está realmente doendo. Aonde está o meu cliente para que eu possa dar a mão a ele e começar a caminhar para sua recuperação. Então a gente vai olhar ali o estado músculo-esquelético, incluindo a amplitude do movimento, tamanho, força e tônus muscular. Quando a gente pede para que ele faça qualquer movimento que vai doer, a gente vai observar ali também a sua frequência cardíaca, pressão arterial, a gente vai olhar a sua respiração, a gente vai entender da sua frequência cardíaca, da sua coloração, porque tudo isso vai nos dar uma informação aonde esse cliente está. Eu preciso ouvir aonde ele está. E o corpo fala, a alma fala. Então eu já estou entendendo o meu cliente, porque ele tem uma artrite e o que a artrite está querendo dizer para mim, como que eu posso ajudar esse cliente querido. Então, o que eu quero, o que eu espero que o meu cliente tenha é recuperar ali, manter a sua força muscular, ele fazer os seus movimentos articulares, realizar os seus exercícios, manter a sua rotina diária, tudo isso para ajudar com que ele também compreenda e tenha vontade de cooperar e para que ele faça, né, o seu autocuidado e seja menos dependente possível de alguém. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente fala de artrite, a gente entende que quando essa artrite, essa inflamação, a gente já falou lá, né, no primeiro encontro, quando existe uma inflamação, quando existe ali um edema que não é tratado,
esse líquido inflamatório, ele vai prejudicar, ele vai provocar ali uma fibrose. Então, ele vai um tecido denso que vai fazer com que ele não consiga, né? Como se tivesse aqui algo prendendo e ele não vai conseguir, ó, movimentar. E isso pode causar dor. Ou essa dor, ela é do seu sistema nervoso. Quando a gente fala do sistema nervoso, essa intolerância, né, por hiperproteção, o que caracteriza esse quadro para a gente entender se ele está passando por isso? O cérebro, gente, ele passa a prever a dor antes do movimento. É o que a gente chama de dor antecipada. Então, qualquer coisa que for fazer com esse cliente, mesmo sendo sem ser uma lesão, nada está acontecendo ali, o sistema nervoso vai reagir como se tivesse. Então, essa dor vai vir antes mesmo do movimento. Uma outra coisa é a sensibilização. O limiar da dor vai estar baixo. Então, qualquer estímulo vai doer. O movimento simples vai parecer uma ameaça. Então, quando ele ver qualquer uma ferramenta de terapêutica, ele vai achar que aquilo ali vai causar um estrago enorme. Ele vai sentir tanta dor que ele não vai aguentar. E o cérebro começa a produzir aquilo ali e ele sente de verdade. O corpo, ele vai perder, né, essa tolerância ao esforço. E a dor, ela vai deixar de ser tecidual para ser neurofuncional. Então, vai ser uma dor, né, da forma pensamento, do que aquele corpo está emitindo ali para ele. Vai doer, isso vai doer, isso vai doer, e dói de verdade. E ele vai evitar o movimento, porque ele vai estar se protegendo. Então, ele vai entender que aquilo ali dói. Então, ele vai reduzir o movimento, ele vai diminuir a sua carga, ele vai evitar qualquer atividade física. Ele não vai querer andar daqui e ali para pegar um copo d'água, porque isso vai gerar, gente, um paradoxo. Isso vai piorar o quadro dele. Por quê? Porque menos movimento, mais rigidez, logo mais dor. E a gente entende, sim, que essa fáscia pode estar polimerizada, porque a fáscia está em todos os lugares. E essa fáscia, ela vai polimerizar. Por quê? Porque eu tenho ali um líquido inflamatório. E esse líquido inflamatório, ele vai gerar um tecido fibrosado. Então, é preciso que a gente ajude esse cliente, entenda onde ele está, para resgatar ele dali. Então, como a gente pode primeiro fazer? A gente vai precisar reduzir o processo inflamatório, devolver a fluidez da fáscia, modular o sistema nervoso. Aí depois sim a gente entra com os movimentos, com as atividades físicas, a gente entra com pilates, com caminhada, para que ele mantenha, né, as suas atividades, os seus movimentos, para que ele ganhe ali movimento, para que ele também tenha coragem. E é aí que a gente entra com o tratamento no Espaço Holístico Renata Cunha, com a drenagem linfática, que vai reduzir a inflamação e a pressão tecidual. A tração cíclica, que vai devolver a mobilidade sem ameaças, vai devolver ali a nutrição tecidual, vai devolver ali para esse cliente a sua nutrição. E a acupuntura, que vai regular a dor e o sistema nervoso. E isso, gente, vai reconstruir a confiança do corpo para entrar em movimento. Então, a gente precisa entender o que o nosso cliente precisa para ajudar ele a restaurar a sua saúde e a viver com mais qualidade de vida.